Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e a pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nossa aventura pela Santa Palavra de Deus, deixando que através dela o Espírito, que é intérprete e que traz ao coração as recordações do Cristo, continue a preencher de sentido nossas vidas. Hoje será dividida em 2 momentos, como a semana passada. Tenho a responsabilidade de presidir as 2 Eucaristias. Iremos entrar então em 2 corações. Durante a parte da manhã, iremos investigar um coração tomado pelo ressentimento, o coração de Caim, para ver em que medida aquilo que é como um animal à espreita em sua alma é também uma fera dentro de cada um de nós, já que nada mais humano do que estar ressentido, com a impressão de que o outro diante de nós é quem nos impede a felicidade. Durante a missa das 15 horas, iremos entrar no coração de Deus para entender o que é que o faz suspirar, quando toma consciência de que a criação, tecida por Ele num projeto de amor, estamos lendo isto no livro do Gênesis, torna-se insubordinada. Pois bem, vamos ao primeiro dos corações, coração de Caim. Precisamos nos entender sobre isso uma vez mais. A narrativa do livro do Gênesis que acabamos de escutar é uma narrativa poética, simbólica. Aqui vamos nos entender o que o padre, o que eu estou trazendo, não é uma heresia. Não é que eu esteja dizendo que o livro do Gênesis se presta a um exercício de falsificação ou uma ação deliberada do equívoco. O que eu estou querendo dizer, uma vez mais, é que o livro do Gênesis não se presta a ser uma crônica, uma descrição arqueológica da realidade primeira. Até mesmo porque ninguém estava lá para poder assim escrever estes fatos e apresentá-los na exatidão do conceito. Não, diante do livro do Gênesis, nós estamos diante de uma realidade mítica. Mas mito não é mentira. Mito significa que sim, há um acontecimento revelador original, qual seja, Deus nos criou com um sopro de seus lábios, tudo aquilo que existe veio da bondade de Deus. No entanto, nenhum de nós, porque nossa cabeça humana é limitada, nós somos seres de razão, de conceito, de livros, nós somos seres que existem, portanto, estamos sempre aquém daquilo que realmente é. Deus não. Deus é Ele mesmo sentido. É Ele mesmo palavra, a sua essência coincide com a sua existência, portanto, não tem a decadência da lógica. Para ter acesso ao mundo divino, a razão não dá conta, ela precisa da poesia, do simbólico e do mito. Portanto, o mito não é uma mentira e uma falsificação, mas o mito é colocar a palavra sempre grávida de sentido. É isto. Quando nós vamos à poesia, que diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Quando nós vamos à poesia dizendo que a paixão é beija-flor, não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que te mandei o beijo. É para matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade de você. Beija-flores só beijam flores e não beijam gente. Mas todo mundo sabe, no momento em que experimentou o instante imemorial de uma paixão arrebatadora, o que significa ser beijado por uma ave sutil. Entende? É isto, nós quando estamos diante do livro do Gênesis, estamos diante de uma poesia, de um símbolo, que em sendo palavra é mais do que palavra. O jornal diz e acabou, se matou, matou, se roubou, roubou, amanhã será outro crime. A poesia não, a poesia continua dizendo, nós poderíamos dizer
Um clássico, como nos ajuda a entender um pensador, um clássico é um livro que nunca deixou de dizer. Assim diz Ítalo Calvino, um clássico é um livro que nunca deixou de dizer. A Bíblia é um desses clássicos. Não deixa de dizer porque é poesia, não deixa de dizer porque é simbólica, não deixa de dizer porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca se esgota. Dela podemos tirar coisas sempre tão antigas e tão novas. Portanto, vamos agora àquilo que é antigo e tão novo, a briga entre irmãos. Todo mundo que tem irmão sabe muito bem que ter irmão é um pouco como a maternidade, é padecer no paraíso. Porque o irmão, desde muito cedo, nos lembra que existe sempre alguém que se antepõe ao nosso desejo. O irmão é aquele com quem a gente tem que dividir o presente, o olhar, o colo do pai e da mãe. Por isso, a Bíblia, e antes de tudo a literatura clássica, estabelece sempre na sua poesia, mostra sempre a tensão que existe por detrás das relações de fraternidade. Lembremos-nos, irmãos Karamazov, lembremos-nos nós, na perspectiva da Bíblia, Esaú, Jacó, lembremos-nos José e seus irmãos, lembremos-nos de Jefité e dos seus irmãos, ele que era acusado pelos seus de ser filho de uma prostituta. Lembremos-nos de Salomão e Absalão, lembremos-nos de Jesus Cristo sendo traído pelos seus, lembremos-nos de Caim e de Abel. Portanto, toda a literatura clássica e a escritura apresenta de maneira poética e simbólica aquilo que é um conflito dentro das nossas casas. É porque o que é que o livro do Gênesis está ajudando a entender nesta narrativa? Aquilo que Freud ou a psicanálise depois sistematiza. Faz parte da estrutura do ser a violência. Nós, desde muito pequeno, queremos que o mundo se converta ao nosso desejo, e o desejo é insaciável, e é desde muito pequeno mesmo. A senhora que já amamentou sabe muito bem disso, né? O desafio de começar a amamentar uma criança. A criança suga o seio da mãe e que chega em alguns momentos a sangrar, porque ela tem fome e tem o seu desejo. E a criança, desde muito pequeno, vai sendo autocentrada, chora, esbraveja, esperneia, faz pirraça. Imagina que o mundo, que a mãe e os pais são apenas uma extensão do seu desejo. Logo então, naquele primeiro estado de desenvolvimento infantil, quando a psicanálise diz que está surgindo o narciso, isto é, que se constitui o eu, há um momento em que a criança dentro de casa olha para o lado e percebe que ela tem um pai que lhe castra o desejo, essa é a perspectiva psicanalítica, né? Um pai que estabelece a lei, o limite e a ordem dentro de casa, ou não precisa ser necessariamente o pai, alguém que vai fazer ela perceber que o mundo está para aquém do seu fetiche, o mundo está para aquém daquilo que ela quer, e que, portanto, ela vai ter que estabelecer uma relação de concessão com as coisas que estão para além de si. E um dos desafios grandes nessa descoberta do narciso acontece com cada um de nós, esse instante imemorial em que nós nos despertamos para nós e para o nosso desejo e percebemos que o mundo é uma outra coisa, estão os irmãos. Porque o irmão, a irmã dentro de casa é o diferente, é aquele que é não eu, é aquele que é o outro, e que, portanto, também tem direito de ser para além do meu desejo, para além daquilo que eu quero. Era o meu quarto, mas chegou um irmão mais novo e agora tem que mudar de carro. Era o meu quarto, era o meu pai, era a minha mãe. Agora tenho que dividir com mais outros irmãos que vão se amontoando. Este é o primeiro movimento dentro de nós, desde muito cedo, onde nós vamos aprendendo a partilhar, a ter empatia, a considerar e a perceber. Pois bem, é nesse contexto que a Bíblia estabelece este conflito, na figura de Caim e Abel, para dizer que esta tensão familiar, este horizonte desafiante do eu para aquém do desejo, dos privilégios e das requisitações do mesmo, deste narciso que eu, você, que nós trazemos dentro de si, é muito original. Vamos ao nome, não é? As palavras nunca são despropositadas. Caim e Abel são expressões onomatopeicas, quer dizer, são palavras no hebraico que querem traduzir o som. O que é Caim? Caim é lança no hebraico, poderíamos traduzir assim.
é o ferro, entende? É a força. Imaginemos o primogênito, o forte, aquele que lavra a terra. E o que é Abel? É Rebel, é o vento. Olha a poesia deste texto. Todos nós já tivemos a experiência de rodar alguma coisa no ar, ou de lançarmos o ferro. Não faz um barulho? De cortar? É isso que o texto bíblico está ajudando a dizer, né? Há dentro de nós essa instância quase animal, como ajuda a entender o texto, desta violência que está sempre em posição de querer cortar o outro e atravessá-lo no meio. Esta que é a ideia. A força do primogênito, de Caim que lavra a terra, e a fragilidade do inocente. O texto está, então, nos colocando diante desta realidade, não é? Todos nós fomos criados como irmãos. E o irmão e a irmandade e a fraternidade impõem o cuidado, mas o egoísmo, as interdições que trazemos dentro de nós e as perversidades, na medida em que não sabemos perceber o outro. Mas não vota do mesmo jeito que eu, mas não faz as mesmas coisas que eu, mas não tem os mesmos valores que eu, é tão diferente de mim. E aí desta diferença nós podemos fazer aquilo que diz o Salmo 7, não é? O ímpio, ele concebe, engravida e dá à luz a iniquidade, eis a perversidade, que começa dentro de nós de um modo suave e sutil. Abel apresenta os seus primogênitos, Caim apresenta os frutos da terra, e Deus se agrada de Abel. E Caim ali naquele momento dá à luz dentro de si a iniquidade, ao ressentimento, sente a inveja. Temos que tomar cuidado com esta palavra. Ressentimento é um conceito muito nietzschiano. Nietzsche nos ajuda a entender que a gente tem que tomar cuidado com esta mania de imaginar que o outro tem aquilo que é direito nosso, porque esta é a raiz da perversidade. E o texto bíblico, então, nos ajuda a perceber que é assim que começa o homicídio dentro de nós. Matamos com a palavra, com a inveja, com o julgamento, com o ressentimento, até que quando a gente assusta, a gente pode se precipitar sobre o outro, porque a gente não dá conta. É isto, né? E aí temos que tomar cuidado. Ei, sociedade brasileira, ei, mundo de rebote narcísico, porque é assim, não é? Começa, mas vota diferente de mim, mas não segue a tal movimento, mas é carismático, é da teologia da libertação, é da esquerda, é da direita, usa véu, não usa, é comunista. Aí começa a conceber, vai sutil, começa na diferença do voto, naquele ressentimento, não sento na mesma mesa, e quando a gente assusta, mata. Porque não dou conta, o outro não pode existir, não tem direito de sê-lo, é tão diferente de mim, tenho que aniquilá-lo. Tomemos cuidado com isso. Já nos alerta Nietzsche, Freud e, sobretudo, as Sagradas Escrituras. O que este texto quer nos ajudar é que cada vez que nós matamos alguém com o nosso ressentimento, com a nossa inveja, com o nosso julgamento, nós estamos matando, na verdade, um outro de nós. Todo homicídio, seja na palavra, como lembrava Jesus Cristo ontem, ou visto que foi dito, não cometerás homicídio, eu porém vos digo, a língua mata. Todo homicídio, em última instância, é um fratricídio. Estamos matando alguém que é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Então, Deus ajuda Caim a perceber, porque se a maldade, segundo o livro do Gênesis, vai se apresentando a nós de um modo sutil e suave, já desde a origem, estamos aqui na primeira família, que já tem o conflito das nossas famílias. Se existe dentro da própria estrutura do ser um princípio de violência, de tentar devorar, de não dar conta daquilo que o outro me faz perceber em mim, o livro do Gênesis também vai apresentando a bondade de Deus, cujo amor nunca se cansa. Percebam, que simplicidade, que graça e que bondade da parte de Deus, que se aproxima das dores de Caim, da sua falta, dizendo: Caim, eis que o ressentimento, o pecado é como um animal à espreita, prestes a devorar o homem, podes dominá-lo? É isto, não é? Cada um de nós tem que se perguntar em que medida não vive ao dissabor do seu ressentimento, não vive ao dissabor das suas fraquezas, sempre em posição daquilo que lembra o apóstolo Paulo, prestes a devorar o outro. Que é isso, né?
nós corremos o risco de punir no outro as nossas imperfeições. Punir no outro as nossas imperfeições. Como lembra Nietzsche, pouca gente pode ser tão maldosa quanto alguém que é mal casado, que castiga o outro pelo fato de não ser mais solteiro. Como lembra Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, a velha Sofia, que de tão ociosa dentro de casa se tornava uma pessoa maldosa. Assim como também nos lembra a tragédia de Otelo, de Shakespeare. Otelo, que é objeto de inveja de Iago, Iago que sente inveja por ele ser o Mouro de Veneza, que alcança um posto como general e que conquista o coração de Desdémona. Iago vai na fraqueza de Otelo, vendo que Otelo trazia dentro de si os sintomas de um desamparo infantil, e trama e manipula com a sua instabilidade, seduz, tem sobre si um sentido de superioridade como Caim. Como é que a oferta do meu irmão pode ser melhor do que a minha? E vai tramando de tal modo, tramando, insinuando, que leva Otelo a matar a própria esposa, sufocada com um travesseiro em seu rosto. E no momento da peça, ele diz uma fala que lança luz sobre a perspectiva de nossa reflexão. Ele, justificando a própria perversidade, é assim que temos que tomar cuidado. Os fariseus, os hipócritas e cada um de nós temos que tomar cuidado para não justificar a nossa religiosidade, justificar nossa fraqueza, nosso limite, nossa perversidade a partir da religiosidade. Vamos refletir sobre isso na missa das 15. Iago olha para si mesmo e diz: eu não sou o que sou. É isso, né? Temos que tomar cuidado para que nosso ressentimento, para que nossa maldade, para que nosso exercício hipócrita da religiosidade, para que a ideia de que votar neste ou naquele, ser deste ou daquele movimento, nos dá o monopólio das virtudes. Eu sou assim, estou acima de qualquer suspeita e de qualquer julgamento, nos leve a não ser aquilo que somos, portanto dissimular e a matar o nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Apresentamos